Sim. Depois ele teve várias ideias, idealizou, tentativa, até chegar na culminância, Leile. Um longo caminho aí foi percorrido e de repente tudo isso passou batido diante da família. É onde nós não podemos perder o tempo, né? Uhum. Esse tempo, ele é essencial. A gente como família. E a gente foi criado, nós, principalmente você que é mais velho, foi criado achando que nós temos que ser resistentes Sim. a tudo. E que tudo isso passa como o senhor falou aqui. Mas a gente tem que entender que hoje nós vivemos uma sociedade diferente. Uhum. E a gente não dá para criar os nossos filhos hoje, falar com os nossos filhos hoje, da mesma maneira que a gente Exatamente. ouviu. Sim. Então nós precisamos ter uma linguagem diferente, nós precisamos ter atitude diferente, chegar no filho de uma maneira diferente. Uhum. É claro que você não vai deixar ele fazer o que quer, mas você vai procurar Tem um que ter um meio limite, né, de Leile? chegar até ele para que você possa alcançá-lo antes que você o perca. Com certeza. Com Né? certeza. A gente precisa ter sim. esse conhecimento. Você, como pai, também tem que procurar ajuda. Porque para ajudar, a gente precisa saber também. Nós somos mestres, Leile. E para a gente ensinar, você tem que saber. Saber. Correto? Você tem Por que isso que eu aprender. chamo a atenção para que esse assunto não é só para quem está pensando em suicídio. Não. Esse assunto aqui é para a família, é para você que é gente, que lida com gente, que é pai, que é mãe, que é professor, que é amigo, que é pastor. Eu acho que todo conhecimento ele é válido, Sim. né, Leile? Sim. E infelizmente, filha, o suicídio é a porta dos fundos que a pessoa encontra às vezes para, entre aspas, resolver todas as suas demandas. Ô, pastor, porque nenhum suicida quer morrer, ele quer eliminar a dor. Ele quer eliminar a dor. Isso que eu ia falar. Que eu acredito que nenhuma pessoa ela quer realmente tirar a sua própria vida. Uhum. Ela quer solucionar aquilo que está gerando, que está causando a dor dela. Mas ela não encontra uma saída. Sim. E é esse momento aí que a gente precisa dar essa direção. Ajudar essa pessoa. Se eu não posso ajudar, eu vou fazer com que essa pessoa chegue até quem possa ajudar, né? Sim. A gente eu não sei como lidar com essa situação, vamos procurar quem sabe. Sim. E direcionar essa pessoa para quem sabe, Sim. porque ninguém quer morrer. É verdade. Ô, Leile, como eu disse no início, tem muita negação. Sim. Tem gente sofrendo e nega. Porque se ele expressar um sentimento, ele é considerado fraco. Tá entendendo, filha? Ele é considerado fraco. Até na questão de você tomar um remédio, por exemplo, pastor, alguém fala assim, não, você precisa passar no psiquiatra, que é o que lida com a questão de corpo, né, de enzimas, é o que vem, quem vai passar o quem remédio. Trata a patologia, patologia, né? Quem vai tratar ali com a medicina, com os remédios. Eu não sou louco. É o que a gente ouve. Eu vou no médico de louco? Sim. Não sou louco. Não é essa a questão. Nós, assim como nós falamos que nós somos seres emocionais, nós também somos seres que temos corpo. E esse corpo, ele tem várias células, enzimas, que também precisam ser tratadas, às vezes, com um remédio. E precisa quebrar esse preconceito. É preciso, Leile. Quem procura um psiquiatra para tomar um remédio, para melhorar a sua... a gente fala, tem a questão da serotonina, que é o hormônio da alegria, que precisam ser reguladas às vezes com remédio. A dopamina, várias então, substâncias o psiquiatra, aí, né? ele não é um médico de louco, Não, né? Alguém que não. vai ajudar você a equilibrar as suas funções hormonais, o seu corpo, trazer um equilíbrio junto com a questão emocional. Sim, é verdade. Ô, Leile, há uma frase do Sigmund Freud, perdão que eu vou citar muito esse cara Muito. aqui. A minha saliva é freudiana, viu? O Sigmund Freud, inclusive lá na minha clínica, eu tenho lá estampado lá, eu fiz um adesivo grandão e coloquei lá uma frase do Freud que diz que a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. Primeiro, o que é cura, Leile? Quando a gente pensa em cura, a gente pensa na erradicação do problema. Remédio nenhum cura.
Você pode ir em qualquer médico, não tem cura. Você toma remédio para febre hoje, daqui a alguns meses você tem febre de novo. Você toma remédio para gripe hoje, daqui a pouco você está gripado de novo. Exatamente. Você está tossindo, você toma remédio para tosse, daqui a pouco você está... Então, não há cura. Exatamente. Não existe cura. O processo de cura é igual à cura do queijo. Não sei se você sabe o processo de cura do queijo. Você coloca o queijo lá, ele vai escorrendo aquele soro, ele vai ficando um pouco mais rígido, aí você tira aquela casca dura de fora, aquele mofo, até aquele queijo ficar mais compacto, mais enrijecido. Então, cura para nós, isso é um processo. Então, para o Freud, a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor, entendendo cura nesse processo, né? Esse processo lento, e não é um processo de erradicação do problema. Mas, por outro lado, só busca ajuda quem se ama. Então, quando a gente fala de procurar, né, a palavra procura, se você colocar um hífen aí, procura, em busca da cura. Verdade. Entende? E a cura é nesse sentido de você ser auxiliado e não na erradicação do problema. O detalhe, Leila, é que nós fazemos parte de uma sociedade apressada. Sim. Que até um comprimidinho que você toma hoje, amanhã você tem que ser um mágico. Não é verdade? Eu não sou contra as questões medicamentosas em alguns aspectos. Eu sou contra a pessoa que se automedica. Eu sou contra a pessoa que tem preguiça de pensar. Né? Uma pessoa que fazer análise, ele tem que gostar de pensar. Sim. Mas, infelizmente, as pessoas têm pressa, ele corre lá e se submete a um remedinho. Não é verdade? Mas olha só, vamos ver o que está por trás disso, que é a sua cognição, né? Que é o pensar. Como diria o Mário Sérgio Cortella, pensar bem nos faz bem. É verdade. Não é verdade? Então, não é pensar muito e nem pouco, é pensar de forma coerente. A própria Bíblia fala, né? Assim como o homem pensa, ele é. Uhum. Ele é. É ter pensamentos que realmente te ajudam. Sim. Ô Leile, nós somos provocados por pensamentos o tempo todo, né? Para a psicologia, há pensamentos repetitivos, que é chamado de pensamentos ruminativos. Você está entendendo? Né? Há pensamentos que eles ficam ali martelando na sua cabeça. O pensamento, Leile, ele está num campo obsessivo-compulsivo. Como é que isso funciona? O que é o pensamento obsessivo? É o que vem de fora para dentro. É aquele pensamento que não pede licença, ele chega e vai batendo ali. Correto? O seu papel é entender o seguinte: o que eu faço com esse pensamento? Você não impede ele, mas quando ele chega, você diz: eu abro a porta para ele ou não? Essa gestão é sua. Correto? Segundo, se você não tiver essa gestão de deixar esse cara lá do lado de fora, uma vez que ele entra para o campo compulsão, que vai para o campo das suas emoções. E uma vez quando você age, é um poço sem fundo. Quanto mais você faz, mais desejo de fazer tem. Então a gente não impede um pensamento, um sentimento. Nós somos movidos por sentimentos e pensamentos. A gente não controla, a gente não impede. Mas a gente faz gestão. Eu gosto muito de falar de gestão das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. Né? O que fazer quando ele vem. O que fazer quando ele vem. As mentiras que a gente ouve. Você não presta. Você vai ser um fracassado. Você está entendendo? Isso é mentira. O diabo é o pai da mentira. Você está entendendo? E às vezes a gente pensa no diabo como um bicho feio. Não que ele seja bonito, né? Mas ele é um espírito. É verdade. Né? A gente pensa no diabo como um bicho de sair do fogo pela venta, um rabão, um chifre horroroso. Ele pode usar uma pessoa, sutil, ele é sutil, ele chega mansamente, tá entendendo? Ele faz um estrago. E outra coisa, Leile, no mundo espiritual, se você ler Efésios 6, 10, que é quando fala sobre a armadura de Deus, há um mundo espiritual que a Bíblia fala sobre os dardos inflamados. Esses dardos vêm do alto, né? Como pastor, eu estou falando aqui como psicanalista, mas eu não abro mão de ser pastor, não abro mão, né? Eu acho que eu só sou psicanalista porque primeiro eu fui pastor. Exatamente. Né? Cuidando das almas. Cuidando das almas. Primeiro eu fui cuidar de mim, né? Da minha salvação, para depois cuidar do outro. Então, filha, tem esses dardos que vêm do alto,
desses principados e potestades que vêm para atingir exatamente o nosso intelecto. O que leva uma pessoa a pular da ponte, Leila? Ninguém mandou. Ninguém mandou. É a dor? É a dor. Ele não deu conta? Não deu conta. Como cristão, eu posso falar, tem um mundo espiritual por trás disso? Claro. Satanás, ele é oportunista, ele não perde uma oportunidade. Você concorda comigo, filha? Correto? Joia? Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós escutamos. Nem tudo que você escuta a seu respeito é verdade. Nem o que você pensa sobre você. Você pode ter sua verdade. Porque a depender de um quadro ansioso, um ansioso tem um pensamento muito depreciativo. Você vê que o próprio Jesus, o próprio Senhor, ele fala, eu é que sei, bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que você espera. Ninguém espera uma coisa ruim, pastor. Ninguém espera um fracasso, uma traição, uma derrota. Ninguém espera. Mas nós estamos sujeitos a passar por isso, né? Mas antes disso, o Senhor, ele fala que ele está ali nos auxiliando. Mas nós precisamos dessa ajuda. Ô Leile, nós fazemos parte de uma sociedade que tem muita necessidade de aprovação, correto? Eu acho que é uma das piores coisas. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês que estão nos ouvindo, guardar aí, como diriam os irmãos assembleanos, que eu amo, guarda aí na tábua do seu coração. Viu? Guarda aí na tábua do seu coração. Eu acho que duas coisas importantes para vencer os pensamentos negativos, os pensamentos suicidas, a você mudar de vida, correto? O nosso Deus, ele é especialista em promover mudanças. Eu acho que nós somos frutos de um milagre. Para mim, o maior milagre, ele é a conversão. É o homem bêbado transformar-se em homem de Deus, é a prostituta transformar-se em mulher de Deus. Primeiro, porque essa pessoa, ela creu em Deus. E segundo, ela acreditou em si própria. E é importante acreditar em si. Você está entendendo? Acreditar em si. Há um texto bíblico, maldito é o homem que confia no homem. E aí, tem gente que distorce esse texto. Eu não posso confiar em ninguém. Ué, como é que você vive no mundo e não confia nos outros, meu Deus do céu? Sim. Não é verdade? É no próprio. É no próprio. Esse homem é você. É você. Você não está com essa peteca toda. Mas, por outro lado, existe aqui, eu trago aqui também até uma discordância, né? Eu falo e discordo de mim mesmo, né? Mas se eu não acreditar em mim, agora no sentido de acreditar, ô Leile, por mais que você me elogie, que você me valorize, né? Como profissional, como humano, e eu respeito isso com muito amor. Mas se eu não tiver o entendimento de quem eu sou, a sua identidade, a minha identidade, eu quero liberar uma palavra profética para você nessa tarde. Você é de Deus, você tem um DNA. Talvez eu esteja dizendo para você que nesse dia pensou em suicídio. Primeiro acredite em Deus e acredite em você que é possível mudar. Talvez você deu ouvidos a vozes que você não deveria ter dito, que você é um fracasso, que você não vai dar certo, que você é um perdedor, uma perdedora. Me dê a chance nesse dia de ser boca de Deus para você. Então me permita nesta tarde ser boca de Deus para a sua vida. Talvez eu estou falando para você que deu ouvidos a vozes e deu crédito a pensamentos intrusivos, pensamentos que vieram dos dardos inflamados do inimigo, pensamentos contra você. Você não pode jogar contra o seu time. Você não pode meter um gol contra. O seu gol é contra o adversário. Então, nessa tarde, eu sou um time com você. Eu e a Leila, que nós somos um contigo para te trazer esperança, para dizer que viver vale a pena. A vida é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. É verdade. As dificuldades vêm, as aflições, elas existem, as tempestades, elas vêm, uma hora ela bate na nossa porta, mas nós temos alguém que já venceu por nós. É verdade. Não é uma palavra solta ao vento. É um fato. O Senhor, ele já venceu, ele te fez. Eu acho lindo quando Isaías fala, que o Senhor fala em Isaías, quando o Senhor diz que ele nos fez, ele tem alegria em nos fazer bem.
Sim. Eu acho lindo. Sim. Se o próprio Deus ele tem alegria em te fazer bem, se ele te criou a imagem e semelhança dele, se ele te fez com uma missão e te fez, ele disse que ele nos criou para a glória dele mesmo, para a louvor e glória dele. Sim. Olha que coisa incrível você é, olha que identidade você tem, a imagem e semelhança do Senhor. O Anderson Freire tem uma música linda que diz que você é espelho. Raridade. A nossa irmã Lia pediu esse louvor você aí. É um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, quando você olhar no espelho, não acredite nas vozes que você ouviu, acredite em quem Deus diz que você é. Sim. Independente da adversidade que você está vivendo aí, do que você esteja sofrendo, há esperança. Sim. Há um jeito. Se você não consegue sozinho, procure ajuda. Sim. Procure ajuda. Sim. Primeiro de Deus, se você não consegue, busca alguém que te leve até ele. Busque a ajuda de um profissional. E saiba que tudo tem jeito. É verdade. Só não tem jeito pra morte. Sim, é verdade. Pra tudo tem jeito. Pra tudo jeito. tem um jeito. Ô Leile, é bacana a gente refletir. Eu temo muito e oro a Deus pelos nossos jovens, que eu acho que os nossos jovens são os mais bombardeados nesse século. Sim, você concorda, sim, filha? Sim. Né? Há uma pesquisa aí que o mundo sofreu uma alteração, um avanço no campo tecnológico. Ele sofreu um avanço nos últimos 40 anos muito maior do que nos últimos 400 anos. É muito forte. 4 séculos. Você está entendendo? Então, olha para você ver. Então, esse jovem que é cobrado o tempo todo, mas sabe o que é pior do que ser cobrado, Leile? É a pessoa que se cobra, o que se torna o seu próprio algoz, o que pega o seu punhal e enfia no peito todos os dias. Então, pior do que ser cobrado é se cobrar. Mas o que nos leva a nos cobrarmos tanto? Talvez a própria sociedade, essa sociedade competitiva. Que começa às vezes em casa, né, que começa às vezes em casa. Olha, o filho da fulano tirou nota boa e você... A terrível comparação. A terrível comparação, né? Essa terrível comparação. Então, nós lidamos hoje com a sociedade que odeia o tempo chamado presente. Nós odiamos o presente. Porque boa parte da população ou está voltada para o passado com as angústias da vida, ou está mergulhada no futuro com as ansiedades da vida. E o último tempo, e o único tempo que nós temos é o tempo chamado presente. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele, né? As misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. Eu preguei na SEC um dia desses, Leile, e falei, você tem que acordar de manhã e dizer, eu sou rico. Porque Deus já fez um pix de misericórdia. É verdade. Verdade. Eu sou rico porque todo dia de manhã eu tenho um pix de misericórdia para eu gastar. Incontável, né? O pix hoje está na moda, né? Então, eu preguei na SEC um dia desse, falei sobre isso. Falei, olha, você não dá conta disso, você não percebe, mas tu é muito rico. Toda manhã tem um pix lá, um depósito lá de misericórdia sobre a sua vida. Mas a gente não pensa nisso, Leile. Mas você sabe por que nós não gostamos do tempo presente, filha? Porque é exatamente no tempo presente que acontecem as frustrações. E nós somos intolerantes às frustrações. Ao não. Você está entendendo? Então hoje, nessa sociedade que nos oprime, essa felicidade custe o que custar, você está entendendo? Essa competição, né? Essa sociedade competitiva, eu tenho que alcançar o sucesso de qualquer modo, né? Olha só o conflito interno na mente dessa pessoa. Então, a desrealização. A pessoa vê que o outro conseguiu e ele não consegue. Ele se sente desrealizado. Há uma fase terrível na vida do ser humano que eu costumo chamá-la de a fase do 10, que é a desesperança, que é a desmotivação, que é a desrealização, você está entendendo? Né? O desgosto e, por fim, a desgraça. A fase do 10, né? Não é verdade? Então, quando eu falo para a pessoa primeiro acreditar em Deus e acreditar em si, Leile, por mais que o outro me motiva, mas isso tem que fluir de mim.
o Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre a pessoa estar em movimento, desculpa, em equilíbrio. Ele diz que equilíbrio é como andar de bicicleta. Você só consegue equilibrar-se estando em movimento. Não é verdade? O Paulo Freire, por sua vez, ele fala sobre a esperança. Ele diz o seguinte: gostaria que as pessoas tivessem esperança, não a esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar. A esperança do verbo esperar é aquela esperança que você senta, cruza os braços E não faz nada. e espera que tudo aconteça. Mas a esperança do verbo esperançar é aquela que você é coparticipante dessa ação. Você se move. Você se move. Então, hoje, Leila, o que acontece? Nós fazemos parte do mundo das facilidades. Sim. O jovem hoje tem uma expectativa de um mundo muito fantasioso, de tudo muito fácil. Você está entendendo, filha? Verdade. Na minha adolescência, na minha infância, eu nasci na roça, meu pai era agricultor, meu pai tinha Também. plantio de café. Primeiro, para o café dar fruta depois de 5 anos. Para a gente fazer o café, Leide, nós colhíamos o café, né? Colocava lá para secar, depois pisava o café, soprava, ia para o fogo, torrava, voltava para o pilão, pisava, depois voltava para acender o fogo na lenha, lembrando que a lenha a gente ia longe buscar, demora, e muitas vezes na roça não tinha açúcar, era feito café com a garapa da cana. E o engenhozinho ficava lá do outro lado, que a gente tinha que ir pro outro lado, lá do vizinho. Pegar a cana, moer a cana. Hoje, você aperta a máquina, sai café. Exatamente. Você aperta a máquina, sai Coca-Cola. Tudo muito Tudo fácil, muito rápido. muito rápido. Então, veja bem, o que acaba com a nossa mocidade hoje, Leila, e com a sociedade em si, Sim. é a sociedade contemporânea. Essa sociedade, como diria o Zygmunt Bauman, essa sociedade líquida. Tudo se move com muita velocidade, com muita rapidez. Então, a desesperança, o desespero acontece nisso, por conta das expectativas não correspondidas, por essa fantasia, né? O Donald Winnicott, ele é um psicanalista, psicólogo, pediatra e psiquiatra. Nossa, estudou isso daí. Estudou. O Donald Winnicott, ele diz o seguinte, que à primeira vista, a vida é difícil. Viver, continuar vivo e permanecer na maturidade é um processo contínuo. Eu acho muito bacana quando esses caras falam sobre que viver é difícil. E é difícil, Leila. Sim. A vida é difícil, minha amiga. E é a vida. É essa facilidade que é pregada hoje que torna a vida mais difícil do que ela já é. E eu vou ser honesto pra você, viu, Leile? Eu peço perdão aos nossos ouvintes para o que eu vou dizer aqui agora. Eu fico possuído com a teologia da prosperidade que traz esse evangelho mentiroso